Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu sou consultor do CETEC Consulting Group. Bem-vindos ao nosso programa CETEC Cast, o podcast do CETEC Consulting Group. Nosso podcast vai falar sobre os principais temas relacionados ao mundo da gestão empresarial. Aqui comigo, analisando os principais assuntos do programa, está o Gilberto Strafati, diretor de operações do CETEC Consulting Group. Como vai, Giba? Tudo bem? Olá, Luiz. É um grande prazer estar no podcast. Acho que é uma oportunidade única da gente falar sobre gestão, ainda mais sobre esse tema super relevante que é a integração de metodologias, que muitos ainda não conhecem. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade, ainda mais contando com o nosso convidado, que eu acho que é uma pessoa especialista que vai contribuir bastante com o tema. E conforme o Giba disse, para falar mais sobre este assunto, teremos a presença do Rodrigo Pérez, gerente sênior de Business Transformation na Telefônica. Olá pessoal, tudo bem? Uma rápida informação. Na época da gravação deste podcast, o Rodrigo era gerente sênior de transformação do negócio na Telefônica Brasil, na Vivo, conforme vocês vão observar durante o podcast. Hoje o Rodrigo não está mais na empresa, ele é diretor de atendimento e experiência do cliente na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Giba? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que a gente está fazendo na prática e a integração de metodologias mais tradicionais com metodologias mais recentes e também a questão do RPA. Perfeito. É um prazer estar com você, Rodrigo, aqui. No programa de hoje, vamos falar sobre métodos ágeis RPA e Lean Six Sigma. Gilberto, quando falamos em RPA, Lean Six Sigma, métodos ágeis, o que pode ser entendido dessas metodologias? Luiz, excelente pergunta. Inclusive são 3 perguntas, né? O que é Lean Six Sigma, o que são métodos ágeis e o que é o RPA. Na verdade, o grande objetivo é a gente entender cada uma dessas metodologias, se são metodologias em si e principalmente como elas se integram. Falando inicialmente sobre o Lean Six Sigma, é basicamente uma metodologia para resolução de problemas complexos. Então, são capacitações que a gente conduz com alguns participantes. Após esse treinamento, que tem uma determinada duração, eles estão aptos a conduzirem projetos de maior ou menor complexidade dentro da organização. Problema complexo é aquele problema estável, né? Você tem diversas causas e por isso que você precisa de métodos quantitativos, de análises estatísticas, para entender efetivamente essa fonte de variação e chegar na causa raiz. É um método reconhecido no mercado, né? Boa parte das empresas que são referência em gestão usam a metodologia Lean Six Sigma em maior ou menor grau. Inclusive a Telefônica, né, tem um programa reconhecido no mercado com treinamentos, capacitação e retornos financeiros expressivos. Perfeito, Gilberto. Muito obrigado. E vamos ao desafio dessa edição. A pergunta é: qual é o crescimento esperado para o negócio de RPA nos próximos 3 anos? Nós temos aqui 4 alternativas. Alternativa A, 33%, alternativa B, 42%, alternativa C, 57%, alternativa D, 65%. Então, pessoal, fiquem ligados no nosso podcast que daqui a pouco a gente volta com a resposta do desafio. Então, Rodrigo, dada toda a sua experiência com o Lean Six Sigma e agora RPA, e de volta agora assumindo o programa integrado, conta um pouco aí sobre toda a sua vivência dentro do metodologia do Lean Six Sigma e como você enxerga essa integração com o mundo digital e principalmente com o RPA. Legal. Acho que inicialmente, para que fique mais claro para todo mundo, e antes de falar da integração entre as metodologias, tem que ficar claro o que é o RPA. RPA é Robotic Process Automation, ou seja, é uma força de trabalho digital onde a gente consegue simular através de programação em algumas plataformas que hoje existem no mercado, o que o ser humano faz de forma manual. Então a gente consegue substituir aquelas funções repetitivas por uma força de trabalho digital.
Qual que é o grande ponto quando a gente fala da integração entre as metodologias? Muitas das empresas hoje estão buscando automação de processos, mas muitas vezes esses processos não estão maduros o suficiente ou têm oportunidades de serem simplificados e otimizados antes de fazer essa otimização. Acho que o ponto principal é avaliar com essas metodologias mais tradicionais, como nós temos principalmente o Lean Six Sigma, quais são as oportunidades, primeiro, de eliminar atividades que não agregam valor no dia a dia, para que a gente não tenha uma automação que a gente possa chamar, entre aspas, aí, de automação burra, onde a gente vai acelerar a velocidade dos erros que acontecem dentro de um processo. Então, fazendo primeiro um trabalho de otimização e simplificação do processo, você consegue, primeiramente, ter uma melhoria na performance inicial desse processo e fazer todo um trabalho de preparação desse processo para uma futura automação via RPA. E aí sim, entrar com uma força de trabalho digital substituindo um processo já otimizado. Aí eu tenho uma dúvida quando a gente fala sobre essa implementação do RPA. A área de TI, por exemplo, implementando sistemas, ela já não estaria fazendo esse trabalho? Qual que são as diferenças fundamentais de eu ter, por exemplo, um sistema com uma infraestrutura, um software já implementado dentro da empresa e a execução de um RPA? O que nós observamos, infelizmente, no dia a dia das empresas é que, sim, que uma solução mais cross, onde eu tenho uma transformação de um full stack de um sistema, seria a solução ideal. Porém, muitas vezes isso é bastante moroso. E uma solução de RPA, pelas características que ela tem, nós conseguimos já um benefício num curto espaço de tempo, até que efetivamente uma transformação mais cross possa acontecer dentro dos sistemas dessa questão do full stack. Acho que tem um ponto importante, Luiz, falando sobre essa questão do RPA e integração com o Lean Six Sigma. Primeiramente, a gente não vai ver robô andando pelos corredores, né? Essa questão do robô digital ou trabalhador digital, ele mimetiza o comportamento humano. Perfeito. Na sua visão, Rodrigo, quais são as limitações? O que esse robô de fato consegue fazer? Ele substitui o humano até que ponto? Uhum. O que a gente tem visto que são normalmente aquelas atividades que têm baixo valor agregado, que são realmente operações bastante repetitivas e que não necessariamente precisariam ser feitas por uma pessoa, devido ao fato que não necessariamente precisa de uma inteligência por trás. Então são normalmente algumas comparações entre informações em 2 ou 3 sistemas. Normalmente são atividades que são feitas principalmente em alguns back-offices e que poderiam sim ser feitas por um trabalhador virtual, né, uma máquina virtual que pudesse efetivamente tirar esse operador que hoje faz uma atividade bastante manual para outras atividades que agreguem mais valor, seja para visão do cliente, seja na visão do negócio, e que possam efetivamente usar da inteligência humana da melhor forma possível, naquelas atividades onde a gente conseguiria utilizar a pessoa agregando mais valor do que simplesmente fazendo uma análise comparativa entre 1 ou 2 sistemas. Mas aí, Rodrigo, a gente sempre falou que o Lean Six Sigma era uma solução que não tem custo na maioria das vezes. Quando a gente está falando sobre a implementação de um robô, acaba não tendo já um custo de uma solução muitas vezes alto. Como é que a gente mede a eficiência, o ROI da implementação desse robô, quanto que vale a pena? A gente não vai estar acabando pensando na solução antes da resolução de um problema com menor esforço? Perfeito, Luiz. O que normalmente a gente enxerga dentro dos projetos é que com a metodologia Lean Six Sigma, nós conseguimos sim uma melhoria de performance até um determinado patamar. Muitas vezes, quando a gente chega numa fase de melhoria, onde a gente chega num plano de ação, muitas das ações que entram dentro de um plano de ação de um projeto Lean Six Sigma, às vezes esbarra na questão de TI, de um desenvolvimento, e é onde a solução de RPA tem um custo sim inferior a outras soluções que a gente tem hoje de desenvolvimento sistêmicos, tem um prazo de implementação menor e por isso traz um retorno sobre o investimento em menos tempo e que a gente consiga efetivamente saltar ainda mais de patamar. Então eu enxergo que o Lean Six Sigma a gente consegue mudar a performance de um processo até um determinado patamar e com o RPA a gente consegue dar mais um salto de performance. Acho que tem alguns pontos, né, Rodrigo? Você lembrou bem.
a gente tem muitos ganhos com os chamados quick wins, né? Então tem muito projeto que atinge a meta com aquelas ações marginais, aquelas ações iniciais, mas acho que tem um ponto que é a sustentação, né? A gente tem um dado, né? A gente fez um levantamento na CETEC de quanto dos planos de ação ficam parados. E aqui, pessoal, não é nenhuma crítica à galera de TI, por favor, continuem ouvindo o nosso podcast. Nós amamos vocês, mas normalmente em torno de 70% do plano de ação é concluído dentro do prazo do projeto, e esses 30% de ações, boa parte delas fica parada em TI. Então, em um mundo cada vez mais digital, a gente não vai conseguir soluções que não passem invariavelmente por sistemas. A questão é que os quick wins muitas vezes não são sustentáveis, não sei se você concorda com essa visão, e que o RPA não é só uma solução tampão, mas também ela consegue perenizar essa visão de digital, né? Concordo sim. Tanto que na maioria dos casos onde a gente tem implantação de RPA, a gente tem uma estruturação do que nós chamamos de centro de excelência, que é toda a estrutura necessária para a sustentação depois desses robôs que fazem o trabalho digital, né? Então, sempre que eu tiver uma mudança sistêmica, sempre que eu puder e preciso, inclusive, também melhorar a própria performance do robô, eu preciso também trabalhar na melhoria contínua de performance desse RPA, o Centro de Excelência ajuda a garantir, inclusive, a sustentação dos resultados depois dessa implementação. E aí, até pra gente, antes de mudar de assunto, falar sobre outras coisas, uma curiosidade que eu fiquei com essa sua explicação é quanto tempo leva, então, pra gente colocar esse robô em prática? Porque se as soluções tradicionais de TI, elas são muito morosas, em quanto tempo mais ou menos a gente tá falando? Legal, é uma ótima pergunta, Luiz. O que a gente tem visto na prática é que depende muito da complexidade dos processos. Em processos mais simples, nós temos aí, entre toda a questão de mapeamento do processo, desenho da solução, o desenvolvimento e a implantação, algo em torno de 2 meses. 2 meses. Nos projetos de média complexidade, em torno de 4 meses, e de alta complexidade, em torno de 6 meses. Então, quando comparado, sim, com um desenvolvimento sistêmico, é um prazo bastante inferior ao que a gente tem visto na prática. Acho que a gente comentou rapidamente sobre esse ponto e vale talvez reforçar, né? Tem muitas pessoas que colocam o RPA como uma solução tampão, e você comentou sobre o COI, né? Acho que depois a gente pode explicar o que é esse centro de excelência para a gestão dos robôs, né? O robô, ele dorme, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado. Você entende que o RPA, esses robôs, esses trabalhadores digitais, são uma solução tampão? Em alguns casos eles não são uma solução tampão. Em alguns casos não faz sentido eu investir num desenvolvimento de um determinado sistema. Aí sim eu enxergo que o RPA ele pode ser uma solução definitiva, tá? Mas em vários casos que nós temos observado dentro da nossa empresa, nós estamos sim utilizando o RPA para uma solução de curto prazo, até que a gente tenha um desenvolvimento sistêmico de forma cross. Porém, esse desenvolvimento leva 2, 3 anos, e os RPAs estão sendo utilizados também para algumas das soluções tampão, mas não unicamente. Acho que a gente tem sim utilização de RPA como solução momentânea, como uma ação de contenção para alguns dos projetos, mas também vejo que eles podem nos ajudar a elevar o patamar de determinados processos de forma definitiva. E como é que fica a questão das pessoas envolvidas? Eu imagino que quando a gente fala de robotização, muitas pessoas ficam com medo de o que vai acontecer com o meu emprego, como é que vai estar o meu processo. Como é que fica a interação das pessoas com os robôs no dia a dia? Ela existe? Existe algum tipo de interação? Existe. A gente tem alguns tipos de automação e robotização. A gente tem o RPA assistido, onde a gente tem sim a questão das pessoas também trabalhando em parceria com os robôs, porém existem também o RPA não assistido, onde o próprio robô faz toda a atividade. Mas o que a gente tem visto, principalmente dentro do nosso dia a dia, é que nós não estamos fazendo desligamento das pessoas, nós estamos otimizando a produtividade de determinada área para utilizar aquelas pessoas que a princípio faziam uma atividade mais manual para atividades que agreguem mais valor pro negócio
e para o cliente. Que a gente consiga fazer atividades que impactem diretamente a experiência dos clientes. E não simplesmente atividades manuais que a gente consegue fazer a substituição, sim, dessas pessoas por uma máquina, entre aspas. Bom, perfeito. Mas faltou falar um pouco de métodos ágeis. Esse desenvolvimento é ágil? E eu acho que vale também uma explicação para a galera um pouco sobre o que é o método ágil, não é método rápido. É uma questão aí que a gente precisa explicar um pouco, mas o desenvolvimento dos robôs, ele pode ser seguido no modelo ágil? Legal. Até pelo tempo de implantação, é necessário sim que a gente consiga trabalhar de forma ágil no desenvolvimento e na implantação desses robôs, do RPA. O que a gente fez? Na verdade, nós juntamos todas as metodologias que a gente tem hoje dentro do nosso framework de desenvolvimento dos robôs. Então, nós temos a aplicação de Lean, nós temos a aplicação de Design Thinking, de Scrum, também fazemos um pouco de PMI. Então, a gente colocou tudo isso dentro de um liquidificador para que a gente conseguisse chegar do outro lado com o desenvolvimento e implantação dos robôs. Então, o que nós fazemos hoje é, inicialmente, um mapeamento do processo, então, um pouco de BPM, e depois uma avaliação do que pode ser, o que agrega valor, o que não agrega valor, o que pode ser otimizado, simplificado. Então, entra aí toda a questão de Lean, né? Também algumas características do Six Sigma. E quando nós começamos efetivamente o trabalho de definição da solução, desenvolvimento, testes e implantação, aí nós começamos com toda a metodologia ágil. Então, para definição, primeiro, de quais são as atividades que vão ser automatizadas, tudo isso já é feito em modelo de squad. Então nós temos a área de negócio, nós temos o time de transformação digital, nós temos TI, nós temos o parceiro de desenvolvimento de RPAs, trabalhando aí sim em modelos de squad, utilizando a metodologia de Scrum. Então nós temos os POs, Scrum Masters e tudo que a gente precisa efetivamente dentro dos squads para que a gente reduza a quantidade de erros e, se errar rápido, consertar rápido, e que a gente consiga, no menor tempo possível, trabalhar de forma integrada com todas as áreas necessárias para entregar esse RPA. Só explicando um pouquinho para a audiência também sobre o que são esses métodos ágeis. O Luiz brincou, né? Não são métodos rápidos, né? Existe ainda algum erro de entendimento sobre a velocidade. Primeiramente, o método ágil diz respeito ao ciclo de vida do projeto, que ele é iterativo e incremental, ou seja, o famigerado, né, conhecido sprint, são entregas num curto espaço de tempo. Esse time box ele é pré-definido, ou seja, são entregas a tempos definidos, que são iterativas. Então, uma entrega vai gerando mais valor do que a outra, sempre da ordem da maior incremento de valor para o menor incremento de valor. Então, a utilização do método ágil para entrega dos RPAs faz todo sentido, porque na verdade é um desenvolvimento complexo, principalmente quando você vai colocar o robô na mão do usuário, né? Eu entendo que os robôs atendidos, quando você faz a venda, olha, eu vou automatizar o seu processo, uau, super bacana. Mas quando você coloca na mão do usuário e ele fala, puxa, mas está faltando esse botão, está faltando essa iteração, aí você vai tendo sprints de ajuste, refinamento e incremento de valor, correto? Perfeito, exatamente, Giba. O que a gente tem visto dentro dos projetos que nós estamos conduzindo é que a partir do momento que nós formamos esses squads, nós geramos uma visão de especificação funcional e especificação técnica que tem que ser percorrida durante todas as sprints. Nós fazemos inicialmente o que nós chamamos de sprint zero, que é para fazer todo um planejamento e o que a gente chama de setup técnico. Então, tudo que precisa acontecer dentro de TI para que efetivamente a gente consiga iniciar o desenvolvimento dos robôs, onde nós quebramos em quais vão ser as histórias dentro de cada uma das sprints, quais são aquelas que vão agregar mais valor, e aí sim a gente começa as sprints de desenvolvimento, onde dentro dessas sprints não só é feito o desenvolvimento, como também os testes em parceria com a área e, na sequência, a implantação em produção, e nós temos um processo de operação assistida, que é onde o desenvolvedor fica ao lado da pessoa que hoje faz isso manualmente, justamente para fazer toda essa correção de forma ágil também daqueles erros que são encontrados em produção. Perfeito. Então, só para a gente consolidar,
Antes, eu tenho um processo que possivelmente ele é ruim. Perfeito. Eu utilizo o Lean Six Sigma para melhorar, certo? A partir desse momento que eu utilizo deste método, eu encontro algumas oportunidades para que seja feita alguma automação. É necessário construir um robô para isso. E eu utilizo o RPA como uma solução e para desenvolvê-lo eu utilizo do método ágil. Seria isso a consolidação dos 3 frameworks juntos? Eu duvido você repetir o que você falou. Mas eu não vou repetir. Exatamente isso, Luiz. Tem que gravar essa parte. Ficou perfeito. Ficou perfeito, exatamente. É exatamente isso. Acho que tem um ponto, acho que tem duas abordagens, né? A que está sendo tentada, principalmente nas empresas, dentro da área de Digital Transformation, é você pegar alguém com competência na parte de gestão de processos, melhoria de processos, os desenvolvedores que conhecem de RPA, mais a equipe que tem a visão de TI para a parte de validação, QA e tudo mais, e eles desenvolvem conjuntamente, entrando num ciclo de melhoria de processos, desenvolvimento e teste na mão do usuário. Mas algo que talvez seja o futuro no curto prazo como uma outra linha de desenvolvimento é os projetos Lean Six Sigma saírem com demandas para abertura de RPA. E isso eu ainda não vi acontecendo nas empresas, é um modelo que a gente acredita que pode acontecer, ou seja, o Master Black Belt ou Black Belt, ele pode estar conduzindo o projeto normalmente e esse plano de ação entrar numa esteira de desenvolvimento de RPA, ou ele já estar dentro desse squad desenvolvendo com essa mentalidade, já sabendo da digitalização. Então existe um grande desafio aí dos belts, dos programas de Lean Six Sigma, entenderem de RPA para gerar demanda, correto? Exatamente, e até por isso a gente faz todo um trabalho de incentivo junto aos Green Belts, junto aos Black Belts que nós temos hoje dentro da empresa, para que, caso eles identifiquem oportunidades de automação dentro dos processos que eles estão trabalhando, que a gente possa efetivamente trabalhar também com o desenvolvimento de RPA para alavancar ainda mais a performance e o resultado dos projetos que eles estão conduzindo. E falando sobre toda essa integração, só para a gente conhecer um pouquinho, qual que é o histórico do programa Lean Six Sigma na Telefônica e há quanto tempo a gente tem essa frente de Digital Transformation? Eu sei que você vem do Lean Six Sigma como sua área de atuação básica e foi crescendo para essa outra área. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa transformação para a transformação digital. Legal, Luiz. O programa Lean Six Sigma na Telefônica tem 7 anos, faz 7 anos agora em abril, né? É um programa assim, que é bastante estruturado, que tem uma capilaridade em todo o território nacional. Então hoje a gente está presente em mais de 140 cidades no Brasil. Considero que seja um dos maiores, se não o maior programa de Lean Six Sigma do Brasil em volume de capacitação, quando a gente olha volume de projetos conduzidos e também a questão da capilaridade dentro de todo o território nacional. A questão de transformação digital, ela está bastante latente e vem ganhando cada vez mais força dentro da Telefônica, principalmente de 2018 para cá. Hoje a questão de transformação digital dentro da Telefônica é uma das grandes frentes aí e um dos grandes motores de alavancar resultado e que vai ser realmente, já é o presente e que vai ser o futuro da empresa. Nós temos hoje um programa de transformação digital global dentro do Grupo Telefônica, que é segmentado por alguns pilares. E um desses pilares é a transformação de processos, é a automação de processos, que é onde a gente está entrando aí com a questão de RPA. Tá? No Brasil, faz aproximadamente 9 meses, um pouco menos de um ano, que a gente começou de forma mais agressiva com a automação de processos de forma corporativa, tá? Onde nós construímos uma área que hoje reporta tanto para o nosso vice-presidente de estratégia quanto para uma estrutura global, e que a gente tem esse principal papel, que é efetivamente fazer a robotização e a automação de processos, principalmente utilizando o RPA. A gente tem sim outras soluções digitais, como cognitivo, como machine learning, como big data, mas hoje o que a gente está dentro da área de transformação digital tendo como a principal ferramenta é o RPA. Bom, perfeito. E Rodrigo, tendo em vista a robotização, quais são os processos que você entende que pode ser automatizado?
Onde a gente está buscando iniciar toda essa implementação são aqueles processos que têm uma maior manualidade. São aqueles processos onde a gente tem uma maior concentração de pessoas fazendo a mesma atividade. Normalmente, as operações de back-office são as operações onde a gente consegue, de forma mais imediata, implementar a questão de RPA. Tá? Nós temos hoje cases em diversas áreas da empresa, em diversas vice-presidências, seja RH, jurídico, áreas de negócio, B2B, B2C, áreas de engenharia, em todas as áreas da empresa. E aí, Gilberto, a gente falou um pouco sobre o machine learning, big data. Como que essas tecnologias se conversam e o que elas têm a ver com RPA? A vantagem das coisas serem digitais é que tudo pode ser plugado, né? Então nada impede que eu tenha o desenvolvimento de RPA e eu plugue uma solução de machine learning ou alguma inteligência artificial para fazer algum trabalho cognitivo. Mas explicando rapidamente a diferença entre RPA, machine learning e inteligência artificial. Vou tentar ser tão rápido quanto você naquela outra explicação. RPA é o trabalhador digital, ele repete o comportamento humano, principalmente atividades cognitivas simples, que sejam altamente repetitivas. Machine Learning diz respeito a algoritmos que se refinam com base nos resultados. Então são modelos preditivos que têm capacidade de olhar as respostas e ir se alterando e melhorando continuamente. E a inteligência artificial, basicamente, é você tentar reproduzir o comportamento humano, diferentemente do RPA para atividades repetitivas, para atividades mais finas, como, por exemplo, ouvir uma ligação, ler um texto e ter algum tipo de tomada de decisão. Então, obviamente, tudo diz respeito ao arcabouço de computação e tecnologia, mas com algumas particularidades. E para a gente até concluir, falando um pouco mais sobre, trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade, né? Quais são as dicas que vocês dois podem dar para quem quer se interessar um pouco mais no tema, para quem quer se aprofundar? Legal. Na minha visão, o perfil do profissional de excelência operacional está mudando bastante nos últimos anos. Aquela pessoa que vai focar simplesmente em uma metodologia, como por exemplo o Lean Six Sigma, talvez não consiga ter um futuro de tanto sucesso quanto pessoas que estão também conseguindo entender um pouco mais, estão conseguindo se aprofundar um pouco mais em outras metodologias. Eu enxergo que as metodologias elas deveriam ser como uma caixa de ferramentas, onde você possa utilizar a metodologia correta para resolver o problema correto. Então, sim, você ter uma capacitação em Lean Six Sigma, você ter conhecimento em métodos ágeis, você conhecer essas ferramentas que existem hoje relacionadas à TI, como RPA, como inteligência artificial e toda essa questão de machine learning, big data, é o que vai fazer a diferença para os profissionais que estão ou começando agora ou que já têm aí sua experiência, sua jornada dentro da excelência operacional. Perfeito, muito bom. Me corrija se eu estiver errado, Rodrigo. Você, além de Master Black Belt, mais recentemente, se você fez sua certificação Scrum Master, Product Owner, então tem que correr atrás realmente de qualificação para entender esse novo cenário. Não é algo que é facilmente entendível, né? Exatamente. Eu estou há um pouco menos de um ano nessa questão de transformação digital, estou há um pouco menos de um ano trabalhando com essa questão de RPA, mas não é algo que entra na sua cabeça se você não correr atrás. Então, todo esse ponto que você trouxe em relação a buscar essa especialização, não somente numa linha de metodologia, mas buscar outras fontes que você possa utilizar no seu dia a dia, com certeza vão fazer um diferencial na carreira. E você, Giba, qual dica você tem para dar para quem está interessado no tema? Olha, eu acho que tem os dois lados, Luiz. Para quem domina e é desenvolvedor, por exemplo, de RPA, .NET e tem interesse por metodologias como Lean Six Sigma, se capacitarem nessas áreas. Vai ser cada vez mais requerido que o desenvolvedor entenda de eficiência operacional e de excelência operacional, para que não seja trash in, trash out, né? Que o desenvolvimento não seja simplesmente algo pronto. E para o profissional que é de excelência operacional, o Master Black Belt, Black Belt e até mesmo Green Belt, que ele busque capacitação nessas frentes de RPA. Né? Assim, já deixando o convite para todos, o CETEC Consulting Group desenvolveu uma série de treinamentos para esses profissionais, né, dentro da área digital. Não só Design Thinking e Scrum, mas também na parte de RPA. Né? A gente está lançando uma série de palestras, inclusive, para que os profissionais entendam um pouco dessa temática e entendam que vale buscar. Uma outra dica também
tentar fazer o seu próprio robô, né? Tem muitas dessas plataformas, como o Rodrigo me mencionou, que são gratuitas e você pode baixar no seu computador. Eu já fiz o meu robozinho, não é nada muito complexo dentro de um grau de complexidade baixo. Então acho que vale colocar aí para rodar e tentar fazer o seu próprio robô, para entender um pouco da lógica de programação, faz todo sentido. Perfeito, muito bom. E chegou a hora da gente conferir a resposta do nosso desafio. Bom, a gente falou aqui hoje sobre a grande interação das áreas de Lean Six Sigma, RPA e métodos ágeis, e a nossa pergunta foi: qual é o crescimento esperado para o negócio de RPA nos próximos 3 anos? E quem respondeu 65% acertou. De acordo com o CEO Carlos Farfan, da Practia Região Leste, a automação dos processos robóticos está crescendo rapidamente, sendo um mercado que crescerá 65% nos próximos 3 anos, com volume de negócio de 2,9 bilhões de dólares globais. E aqui vai um jabá. Vocês já visitaram o nosso blog? Acesse www.cetecnet.com.br e clique em blog. Confira as novidades, vídeos, artigos, informações sobre Lean Six Sigma, produtividade, métodos ágeis, inovação, RPA, sistema de gestão e muito mais. Então eu gostaria de agradecer a participação do Gilberto, especialmente do Rodrigo, que esteve aqui compartilhando toda a experiência da junção desses programas de Lean Six Sigma e transformação digital, e que vocês possam estar outras vezes conosco para a gente debater outros temas dentro da digitalização e de outros universos. Legal, obrigado, Luiz, foi um prazer. Obrigado, Luiz, foi um prazer. Conta comigo, estou à disposição para novas conversas. Muito obrigado. Muito bom. O CTCast contou com a K9 Studio na produção, Renan Matos na sonoplastia e edição, Vanessa Barrionuevo na redação, Renata Galbiski na coordenação de redação e eu, Luiz Cristófilo, na apresentação, além das participações do Gilberto nos comentários e do Rodrigo, nosso entrevistado do dia de hoje.